Nós estamos de volta à cidade de São Paulo, nessas andanças pelo país, pelo México. A gente está andando para tudo quanto é lado para ouvir pessoas que pensam a filosofia, a história, a teologia, a arqueologia, sei lá mais que outras formas de pensar, aonde tem pesquisadores, mestres, doutores que trazem conhecimentos a agregar aqui ao canal e a gente está indo atrás deles. Então, nesse momento, eu estou indo para São Paulo para bater um papo com o Leandro Bachega. Ele é mestre em filosofia, está fazendo doutorado, participa também do Núcleo de Estudos Agostinianos lá da PUC, ligado à PUC São Paulo, está fazendo o doutorado na PUC São Paulo, e eu vou pedir para o Leandro se apresentar. Por gentileza, Leandro. Olá, Demerval. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou formado em filosofia pela Faculdade do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, que é a faculdade mais antiga de filosofia no Brasil, né? Tem mais de 100 anos e fica dentro do mosteiro. Interessante, muito legal o curso lá e a vivência com os monges, né? Eu fiz mestrado na PUC, o meu tema foi em filosofia, que eu fiz o mestrado, o meu tema eu até separei aqui para te mostrar, foi o filósofo Isaiah Berlin, que é um filósofo da Letônia, que se muda para a Inglaterra e depois faz toda a carreira na Inglaterra. E hoje eu faço doutorado em Santo Agostinho, também na PUC, São Paulo. Estou estudando a política em Santo Agostinho, de modo geral, né? E faço parte do Núcleo de Estudos Agostinianos, como você disse, coordenado pelo professor Andrei Venturini, e também faço parte do Grupo de Estudos Medievais e de Filosofia Árabe da PUC, coordenado pelo professor Luiz Marcos da Silva Filho. Então, é isso, um prazer estar aqui, conversar com você. Legal. Mas tira uma curiosidade minha. Quando a gente começou a trocar e-mail, primeiro, mais uma vez, te agradecer pela tua disponibilidade, a tua simpatia, se colocando à disposição, né? Mas eu fiquei curioso, por que, enquanto filósofo, você se interessou pelo Agostinho? Bom, antes de estudante de filosofia, eu sou um cristão. E o cristão, tudo que ele faz, a vida dele inteira é pautada pela fé, né? Então eu sempre tive muito prazer em estudar filosofia. Aliás, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, né? Eu não sei se sou filósofo, mas sou um estudante. E eu pensei em estudar o Agostinho como alguém que vai às origens da fé cristã para tentar entender a fé contemporânea, né? Então, Agostinho, ele é pai tanto de católicos, de certa forma, porque ele é o filósofo, o teólogo que melhor organiza a doutrina cristã no quarto século, né? E é também o teólogo mais lido pelos grandes teólogos protestantes, Martinho Lutero e João Calvino, na Reforma Protestante do século XVI. Então, ele tem uma importância chave para o desenvolvimento do cristianismo. E hoje, especificamente, eu penso mais no Agostinho como pensador político, porque eu tenho visto, e aí é o motivo do meu doutorado, eu tenho visto que a igreja cristã, e aí eu estou pensando no católico ou protestante, não importa, ela tem se desvirtuado pela militância política do testemunho cristão. Então, assim, como eu disse que como cristão eu pauto o meu guarda-chuva na minha vida, alguns cristãos têm invertido isso e feito a política pautar todas as coisas. Eu quero saber o que é que o Agostinho tem a dizer para um cristão diante de um dilema político. Então, esse é o start, é o início da minha pesquisa. Muito bom. E como era a situação política na época do Agostinho? Império Romano ali... Deixar com você. Fala para mim como era a situação política. Não sei se dá para falar como era a situação política local e a geral
Sobre a tua perspectiva, como era a situação política na época dele? Bom, o Agostinho, ele herda os 4 séculos que o precedem, né? Estou pensando aqui na era cristã. Cristo nasce, morre, ressuscita diante de um domínio romano na Palestina. E aí os séculos se passam, o cristianismo era uma espécie de seita judaica que era perseguida, mas quanto mais perseguida, mais se espalhava. E aí a igreja sofreu períodos de perseguição e períodos de pacificação. Dependia do espírito do imperador do período, né? No século III, século IV, isso vai acabando, primeiro com Constantino, que é talvez o primeiro imperador cristão. Ele permite que o cristianismo seja praticado, observado no Império. E depois Teodósio, que estabelece o cristianismo como a religião oficial. Então, a igreja, primeiro falar da igreja, né? Ela tem, de perseguida, passa a ser parceira do império, né? Esse é um primeiro ponto. Agora, nessa parceria, havia abordagens teológicas e leituras dos teólogos diferentes. Eu destaco aqui pelo menos 2, talvez sejam as principais. A primeira é de Eusébio de Cesareia, que é o autor da grande história eclesiástica, né? O Eusébio, ele tendia a ver o imperador cristão como uma espécie de rei Davi, um líder religioso que ia definitivamente estabelecer o reino cristão na terra, porque a Bíblia fala de que um dia os reis da terra se dobrarão diante de Cristo. O Eusébio achou que esse dia tinha chegado com Constantino. Nos escritos dele, ele deixou isso claro? Sim, ele tem um livro sobre Constantino, e lá ele faz um louvor a Constantino, assim, beirando quase a idolatria, achando que Constantino era esse rei Davi, contemporâneo dele, né? E aí, então, para ele, o reino vindouro, que a escatologia cristã tinha anunciado, indicado, por Eusébio havia chegado esse tempo, o milênio de paz, né? Por outro lado, tinha um bispo de Milão, que é o Ambrósio. Desculpa te interromper. De vez em quando eu vou Claro, dar uma interrompidazinha para virar meio por que favor. prosa, assim, de lanchonete, de boteco. Cara, o Ambrósio, esse cara aí, ele era formado em teologia, direito e era um gestor público. Ele era gestor público. Exato. Tá, e aí? Qual que era a posição dele diante da política e do Estado, né? Sim, e o Ambrósio era também de uma família aristocrática, né? Lia bem grego e latim. Bom, o Ambrósio, ele entendia o seguinte: se a igreja, em linhas gerais, né? Se a igreja era uma espécie de embaixada do reino dos céus, nada mais natural, então, que o império ser submisso à igreja. Porque, partindo desse princípio, a hierarquia das instituições estabeleceria, então, o reino dos céus ou a igreja, né? Ou a sua embaixada, digamos assim, que é a igreja, e abaixo dele o reino terrestre, o império, ou seja lá qual fosse o governo. Então Ambrósio achava que o imperador devia se submeter às decisões da igreja. Há até um episódio famoso com o imperador Teodósio, ocorre em Tessalônica, cidade famosa da Bíblia, né, onde Paulo escreve inclusive uma carta. Há um motim e o Teodósio decide matar todos aqueles que tinham se revoltado contra ele. O Ambrósio, bispo de Milão, o império ficava em Roma, em Milão, a sede do império, né? E Ambrósio achou que aquilo era um pecado terrível que o imperador tinha cometido. E ele não permite que o imperador entre na igreja, a não ser que ele demonstrasse profundo arrependimento. E aí o
o imperador Teodósio, então, se ajoelha, chora, se diz arrependido pelo pecado, e o Ambrósio aceita. Mas esse fato simboliza o pensamento de Ambrósio. Ele se mostra como autoridade diante do imperador. Era muito corajoso o Ambrósio, né? Ele era corajoso e ele causou um impacto enorme na história, hein? O crescimento da Igreja Católica, a partir das grandes navegações, sempre é atrelado ao Estado. Então, você, assim, não sei se daria para fazer uma extrapolação, mas o Ambrósio teve um forte impacto no curso da história. Ele estabelece uma visão, né, que depois, grosso modo, é o que os medievais vão adotar. Há um papa chamado Gelásio, ele vai instituir que a igreja, de fato, tem primazia sobre os poderes e que os reinos, depois esses reinos medievais que surgem, eles Isso devem estar... quase 1000 anos depois? Não. No final do século IV. Não, Final do século... logo depois, Sim. Sim. Pouco, no final do século... No meio da Antiguidade Tardia, sim. Exatamente. Gelásio I. É o Gelásio Papa que I? Preciso Exato. estudar isso aí. É o Papa que estabelece, mas aí de forma cabal, né? Que o Papa Até tem então não tinha primazia. Papa, né? Tinha Papa, mas pelo menos essa decisão não havia sido tomada, né? Uhum, legal. Acho que é uma evolução nessa relação de igreja e Estado, né? Por exemplo, há imperadores que convocaram concílios. Sim. Ou seja, é o imperador, o chefe do poder civil, se intrometendo em decisões teológico-eclesiásticas, né? Então, há um processo, uma evolução. Isso depois a gente já não encontra mais no medieval, né? No medievo. Um rei, por exemplo, que toma decisões teológicas. Isso fica... Interessante, viu? Interessante. Eu acho que só depois o Henrique VIII é que vai tomar uma decisão teológica. Isso já em quase Isso. 1500, né? E Por contrário ao aí. Papa, né? E contrário ao Papa. Né? Estou pensando aqui, pensando longe, né? E foi por causa de uma mulher, viu? Diz que foi, né? Mas vamos voltar aqui. Você estava falando do Ambrósio. Tem mais alguma coisa para falar dele? Então, eu queria só dizer que essas duas visões do Ambrósio e do Eusébio de Cesareia são as duas visões principais da relação entre igreja e Estado, que Agostinho, quando é convertido, ele recebe essa herança, essas duas visões, embora ele vai estabelecer uma abordagem completamente original. Ok. Então, nesse período ali, houve uma certa empolgação da igreja em função do Império Romano passar a ter o cristianismo como uma religião oficial. Sim, porque a igreja ela vinha sempre preocupada com as decisões do imperador. Será que nós vamos ser perseguidos? Será que o culto vai ser proibido? Será que o novo imperador vai tolerar? Né? Mesmo depois de Constantino, há um imperador que proíbe o culto cristão, que é Juliano Apóstolo. Ele faz uma pequena perseguição aos cristãos. Então a questão ainda não estava fechada mesmo depois do Constantino. E a igreja vivia essa insegurança. Mas depois que o cristianismo se assenta, principalmente com Teodósio, a igreja se sente não só confortável, mas até orgulhosa. Porque para quem via o seu histórico de perseguida, agora a religião oficial, eles estavam regozijantes, né? E mais, realmente a tentação de se acreditar que o reino de Deus havia chegado era muito grande. Afinal, o Império Romano era o grande império do período, né? Não era qualquer coisa você ser a religião oficial do Império Romano. Então, os cristãos festejavam, se alegravam. Mesmo Agostinho, os sermões desse período, ele se contenta, ele fala, olha, chegou o período, os reis vão se sujeitar a Cristo.
Agora, esse período dura pouco, né? Porque em Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Diga. Eu uso, você pode até achar engraçada a expressão que eu uso. Eu considero que no século segundo e terceiro ali, eles, não sei nem, assim, a história, ela não relata isso com muita precisão e vê com meio com maus olhos, mas eles têm relatos que, em função da perseguição do próprio Império Romano, eles acabavam, os cristãos, se reunindo dentro das catacumbas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o foco do nosso bate-papo. Tá bom, aí para mim o fogo é externo, vinha fogo de fora da igreja. Aí, quando a igreja católica passa a ser, entre aspas, ou diretamente incorporada pelo Império Romano, maravilha. Só que aí começou a ter fogo amigo. Os polemistas, para mim, eu chamo de fogo amigo. Sim. Mas aí depois vieram os bárbaros. É isso que eu queria que você comentasse. Me parece que aí começou a ter fogo externo de novo. Ou seja, ataques externos com a descida dos bárbaros, entre aspas. Como é que é isso? Então, é justamente aí que esse afã da igreja, e mesmo do império, começa a ser colocado em xeque. Porque aquele império poderoso, Roma, cidade eterna, e agora unida à fé cristã, sofre um golpe terrível em 410, com a invasão de Roma, né, dos bárbaros. Os bárbaros invadem Roma, saqueiam a cidade, isso nunca tinha acontecido. E aí Agostinho é um dos primeiros a perceber que aquela ideia de que o reino cristão havia chegado, aquele reino prometido na Bíblia, não era exatamente o que eles estavam vivendo. Porque o reino, na verdade, estava sujeito à queda. E de fato, acabou ruindo, né, o Império Romano. Então, a igreja começa de novo a temer o futuro. O que vai ser, né, de nós? Depois de todo esse período de perseguição, a gente consegue a paz, mas e agora sujeitos ao ataque dos bárbaros? Isso para dizer politicamente, né? Agora, esse fogo amigo que você fala, de certa forma, ele sempre existiu no seio da igreja, que são as heresias que surgiram de dentro e de fora, né? Então a igreja sofreu. Paulo já na Bíblia a gente lê ele levantando problemas doutrinários, né? Ele fala para os colossenses não sucumbirem às filosofias, por exemplo, né? E mais tarde a igreja vai ser atacada pelo gnosticismo, o marcionismo, que era um religioso marcião, achava que o Antigo Testamento tinha sido feito por um Deus mau e o Novo Testamento por um Deus bom. Depois os arianos vão questionar se Cristo é criador ou criatura, se faz parte da Trindade ou é só um filho, como hoje pensam os testemunhos de Jeová, né? E aí no período de Agostinho, o ataque mais contundente vem, teologicamente falando, dos donatistas e dos pelagianos. O donatista era aquele que, por meio de uma resposta do bispo Donato, né, ele dizia que aqueles que haviam negado a fé durante os períodos de perseguição não eram dignos de serem recebidos de volta ao seio da igreja. A igreja católica não pensava assim, e aí há um cisma, um pequeno cisma, principalmente na igreja do norte da África, né, entre donatistas e católicos. O Agostinho escreve uma série de escritos e também participa de discussões, de debates a respeito da veracidade ou não do donatismo, acaba vencendo todos eles. Inclusive há um filme recente do Santo Agostinho que mostra ele debatendo com os donatistas, né? E depois os pelagianos. Deixa eu fazer só um parênteses. Eu assim, gostaria que você falasse particularmente dos debates com os pelagianos daqui a pouco, mas eu fico pensando, Agostinho, ele não gostava muito de grego, ele fala isso lá nas confissões, o cara não gostava de grego. E dizem que os debates, que as igrejas ortodoxas consideravam o latim uma cultura menor do que a grega.
E eu fico imaginando como é que se davam esses debates. Mas aí é assunto para outra pauta, tá? Como é que ele se virava com... ele se virou habilmente. Mas tá bom, e os pelagianos? Como é que era essa história? Bom, os pelagianos, o problema todo surge quando esse religioso que vem das Ilhas Britânicas, o Pelágio, né? Ele vem para Roma e ele encontra a cidade com o seguinte pensamento: uma ideia de que Deus dá a graça a quem Ele quer e que a santidade é um resultado da graça dada ao homem. E aí ele fala assim: ora, mas como é que pode o homem não poder se esforçar para ser santo? Porque, segundo ele, a graça já estaria no homem a ponto de capacitá-lo a obedecer às leis divinas. E aí ele investiga e descobre nas Confissões de Santo Agostinho, que era um texto já muito lido, que Agostinho defendia isso, que era a graça de Deus que o capacitava a obedecer aos mandamentos. Pelágio se coloca totalmente contrário a essa ideia de Agostinho. Pelágio era contra a graça? Ele não era contra a graça. Ele achava que todo o problema surge com a ideia ou com a perspectiva que se tem sobre o pecado original. Para Agostinho, o pecado de Adão contamina toda a raça humana. E a raça humana tem, então, uma vontade inclinada para o mal. Isso é bem a teologia ocidental até hoje, né? Basicamente a teologia reformada, né? É. Agora, o Pelágio, ele dizia que esse pecado de Adão havia condenado tão somente Adão. E que toda a geração de Adão era livre para escolher o bem e o mal. Então, Pelágio estabelece ou defende que é santo quem quer, porque Deus já cria o homem com essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Para Agostinho, o homem só pode escolher o mal. E ele só escolherá o bem quando Deus tocá-lo. Como acontece, por exemplo, com Paulo apóstolo. Ele era um perseguidor, Cristo surge, então entendamos assim o que acontece na estrada de Damasco como uma visita da graça a Paulo. Faz de conta que você está conversando com um cara que nunca leu a Bíblia aqui no público. Tá. Que estrada de Damasco é essa? Bem rapidinho, porque quem conhece já está... Sim, é rapidinho. Bom, Paulo, apóstolo, grande São Paulo, ele antes se chamava Saulo, e ele era um judeu muito zeloso da lei judaica e achava que o cristianismo era uma espécie de heresia. Então Saulo perseguia os cristãos em diversas cidades e ele estava indo para uma específica, que era Damasco, né, cidade ali do Oriente Médio. Quando ele vê uma grande luz e ouve uma voz que diz: Saulo, por que me persegues? E aí ele vê que é Jesus e ele fica atônito, né? Porque ele percebe então que aquele que ele perseguia, na verdade, era o cumprimento da própria fé judaica dele. E aí ele se torna de Saulo para Paulo e se torna o maior apóstolo de todos os apóstolos de Cristo. Mas eu estou usando esse episódio como um exemplo do que Agostinho quis dizer. Ou seja, o homem ele tende ao mal porque o primeiro homem, Adão, escolheu o mal ao invés do bem. Para que o homem saísse dessa situação de escolha do mal, ou de uma escolha enviesada somente para o mal, Cristo vem e dá a graça ao homem, que é uma visita espiritual. E a partir dali o homem tem a mente aberta e a vontade reabilitada para escolher o bem no caso, Cristo. Né? Então essas são as duas diferenças entre Pelágio e Agostinho. Pelágio acreditava muito no homem e Agostinho era um cético, um pessimista em relação ao homem. E aí Pelágio começa a pregar, a doutrina dele se espalha e Agostinho, que tinha acabado de vencer o debate contra os donatistas, já quase idoso, começa a ter que lidar então com o problema dos pelagianos.
E aí ele vai escrever uma série de livros dizendo que o pelagianismo é uma heresia. E aí defendendo, então, que Pelágio fosse condenado, se corrigisse, né? Ok. Leandro, e sobre o posicionamento político do Agostinho em relação ao contexto histórico em que ele estava envolvido. O que você tem a falar sobre isso? Eu não sei se você já está chegando no final do teu doutorado. Você tá, falta muito ainda? Falta muito, eu acabei de começar. Tá certo. É porque eu costumo fazer uma pergunta que eu vou fazer o ano que vem, então, para você, no final, depois. Sim, sim. O cara fala, os amigos que eu estou fazendo aqui, eu traço uma espinha dorsal da pesquisa dele, desde a origem, o trânsito, até chegar no final. Aí no final eu falo, e aí, você chegou a alguma conclusão? Sempre falo isso, meio rindo, tá? Alguns falam, eu acho que eu não cheguei, mas fala brincando, né? Depois você fala assim, tudo que eu Sim. falei até agora foi a conclusão que eu cheguei. Nesse ponto em que você está nas suas pesquisas, qual foi o posicionamento político do Agostinho? Bem interessante isso, viu? Sim. Bom, o Agostinho, ele não tem uma doutrina política estabelecida, por exemplo, como tiveram Platão e Aristóteles, né? Tô pensando em autores imediatamente anteriores a ele. Dizem que ele nunca leu a República, viu? Então, o que se diz é que ele lê Platão pelos óculos do Plotino. Plotino, né? Que era um neoplatonista, ou seja, E os arianos sabiam disso e ó nele. bom, aí Agostinho, o que ele basicamente os escritos dele eram para resolver problemas imediatos, né? Por exemplo, a questão com os donatistas era um problema imediato que ele tinha que responder. Com os pelagianos a mesma coisa, até porque, como eu te disse, o Agostinho ele é importante porque ele surge num período que a igreja não tinha uma doutrina assentada. Isso tudo estava em efervescência. E ele é Você sabe como é que eu considero isso? Assim, na minha cabeça, né? A cabeça de não acadêmico e que flerta com a academia o tempo todo. sim. Um barco, o cristianismo e a teologia, que também na época não existia uma teologia estruturada. Um barco à deriva. E Agostinho chega ali e assume a direção. Sim, Não sei sim. se está certo isso também. É um pouco isso. Ele é um dos maiores contribuidores para se assentar uma teologia, né? Então, todas essas respostas eram necessárias para que os católicos entendessem o que é que eles criam. Quando o Pelágio chega, ele dissemina a ideia dele, alguns católicos abraçam. Então, Agostinho tinha que estabelecer qual era a verdade da Bíblia para assentar a doutrina verdadeira para a igreja cristã, né? E isso dentro de um contexto político, né? No caso, há um caso curioso que faz parte da minha pesquisa, né? Porque o Pelágio ele tem a aprovação do Papa da época, que era o Zósimo, porque o Agostinho ele defendia uma doutrina que até hoje é muito delicada de se falar, que é a predestinação, né? Nossa, isso aí sai. Foi bom Você você sabe, falar que é né? delicada, porque é bom a gente ter ponderação. Um dia eu ainda quero juntar assim no Zoom várias linhas diferentes e vou falar, pessoal, não quero briga. Eu quero que cada um coloque o seu ponto de vista, senão vai pegar fogo. Sim. Pois é, isso aí até estamos há 2000 anos discutindo, né? E o Zósimo, ele era um papa grego. E os orientais, até hoje a igreja ortodoxa, né, grega e russa, predestinação não é uma coisa que eles considerem como sendo verdadeira. E nem o pecado original. Eu acredito que não. Não dão o peso que Agostinho dá para o Eles pecado não leram original. Agostinho. Pois é, eles são lá do Oriente, né? E É, leram outros pais da igreja que influenciaram. eles não gostavam de latim, assim, eles liam os gregos, tá? Mas beleza, vamos Exato. lá. Pois é. E o Zósimo grego, quando ele assume o papado e a questão do Pelágio e do Agostinho chegam para ele pensava como Pelágio, né? Como um grego que não está preocupado com o pecado original ou predestinação.
Ele até acusa Agostinho e os bispos da África de estudarem muito e aí fazerem confusão de tanto estudar, né? Há uma carta que ele diz isso. E aí Agostinho apela para o imperador. Ele fala, olha, a coisa vai sair do controle, né? E Agostinho estava preocupado, e aí a gente entra um pouco na questão política. Ele apela para o imperador, ele era bem relacionado, então? Sim, na verdade é um conjunto de bispos, mas naturalmente Agostinho era o grande vulto da igreja do período, né? E tinha muita influência, sem dúvida alguma. Mas ele apela, e aí a minha pesquisa, né? Porque é curioso que ele apela ao imperador para que se faça uma correção nos rumos de decisão do Papa. Então, como é que ele... E aí é o que eu quero investigar, tá? Como é que ele recorre ao poder civil para resolver uma querela teológica? Olha só, rapaz, que negócio interessante que você está investigando. E aí o que é que me parece? É que Agostinho ele estabelece que Deus deixou uma paz e uma ordem no universo. Então tudo tem a sua paz e a sua ordem. Né? Isso está no livro 19 da Cidade de Deus. E a paz da cidade faz bem para cristãos e não cristãos. Mesmo os pagãos querem a paz, querem as benesses da terra. Né? Então Agostinho percebe que se houvesse um cisma entre pelagianos e, digamos, agostinianos ou católicos, isso estremeceria a paz. Então, em nome da paz, se minha investigação estiver correta, ele apela ao imperador para que a ordem da sociedade se mantenha. O fato dele ter apelado ao poder civil, isso está na Cidade de Deus? Não, isso é um fato histórico, né? E você foi atrás de documentos históricos. Cara, você está com um negócio aí que eu acho que não tem muita gente que foi atrás disso, não. Eu nunca vi particularmente, eu não achei, porque... E aí aquilo que eu te falo já no contemporâneo, né? Lembra que eu disse sobre os cristãos militarem demais na política? Às vezes você esquece que a pessoa é cristã e acaba vendo a pessoa mais como um militante político, né? E Agostinho está dizendo o seguinte, olha, o que importa é que a justiça prevaleça. Então, assim, nesse caso, ele recorre ao imperador, mas, de novo, Temerval, isso é uma pesquisa, tá? Eu não sei se eu vou chegar lá. É o que aguçou minha curiosidade. É que me parece que, em nome da justiça, ele apela ao imperador, que era cristão, né? É bom que se diga, para corrigir o Papa. E aí o Papa, ele obedece o imperador, e antes tinha absolvido Pelágio, agora ele condena Pelágio, com a bronca do imperador. Rapaz, Agostinho quebrou a hierarquia, hein? Pois é, então, aí tem que entender essa hierarquia. Né? Talvez não tenha quebrado, tem que entender qual a hierarquia que ele já pensava de antemão, porque, antes de tudo, me parece, Agostinho está pensando, como eu disse, na ordem. Isso é um ponto. O segundo é que ele diz que a igreja ela é como o império, como o antigo Israel, que quando vai para a Babilônia, o profeta Jeremias sugere aos israelitas que moravam na Babilônia que obedecessem o governo babilônico e trabalhassem pela prosperidade da Babilônia. O que Agostinho está trazendo a partir da Bíblia? É que a igreja tem que ser submissa de fato aos poderes civis, desde que eles não coloquem em risco ou proíbam o culto a Deus. No mais, dai a César o que é de César. As conversas bem interessantes. Sobre essa questão aí da aceitação do Estado, eu vou ficar muito interessado nas suas pesquisas, porque ela vai revelar, Agostinho, essa relação vai ter, eu estou vendo claramente que você está buscando na Bíblia, como Agostinho fazia, né? E vai bater de frente com a teologia da libertação, cara. Quando eu falo da igreja submissa ao Estado,
Eu não estou dizendo que o Estado deva ter um poder sobre a igreja, por exemplo, como é a Inglaterra e a igreja anglicana. Não é isso que eu estou dizendo. O que me parece que a Bíblia diz é o seguinte, que os cristãos, eles eram gente comum. Então, quando o imperador cobrava impostos, a igreja deveria dar os impostos. Agora, ela tinha a vida dela como igreja, e ali, especificamente nessa vida, nessa vivência eclesiástica, o Estado não deve entrar. Entendi. Agora, o caso de Agostinho é um caso exclusivo, porque ele tinha um imperador cristão. Então, assim, e se o imperador não fosse cristão? Será que Agostinho teria dito para o imperador se intrometer? Eu acredito que não. Mas aí é conjectura. Mas entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu não estou pensando numa igreja estatal. Eu estou pensando na ordem. E a Bíblia é muito clara, e eu estou falando da Bíblia aqui como fonte de informação para Agostinho, tá? Não como religioso. A igreja, porque Agostinho ele pensa na igreja pelo menos de duas formas. Uma é como uma instituição humana como qualquer outra. Agora, dentro dessa instituição, você tem joio e trigo, verdadeiros cristãos e falsos cristãos. Os verdadeiros cristãos são o que ele chama de cidade de Deus. Daí o nome do livro dele. A cidade de Deus são os homens e mulheres escolhidos por Deus para viver eternamente com ele. Isso é a cidade de Deus. Agora, a igreja, enquanto instituição, tem que se submeter às leis civis do seu governo. Essas leis, pensando aqui no vocabulário bíblico, é pagar o imposto, é fazer o que o governo manda fazer ou não fazer. Então, se o império disser é proibido fazer isso ou aquilo, dentro de um limite civil, a igreja tem que obedecer. Agora, se o império disser é proibido adorar a Cristo, a igreja deve desobedecer, porque antes obedece a Deus e depois o imperador. Agora, é uma mistura. Minha intenção é destrinchar tudo isso, né? Bem legal. Leandro, a gente é limitado pelo tempo e eu gostaria de estabelecer um compromisso com você. Quando você fechar o doutorado, me chama para a gente voltar a conversar, porque fiquei muito curioso para Claro. saber aonde você vai chegar. Vai ter trabalho, hein? Oh. Vai ter trabalho. É para isso que tem o doutorado, né? É para trabalhar. Sim, assim que é bom. Vai ser bem interessante. Eu escrevi, essa semana saiu um artigo meu para um caderno de arte do Estadão. E eu acho que seria legal você divulgar, porque ele tem muito do que a gente discutiu hoje sobre Agostinho. Você deu um título para esse artigo? Como é que foi? É Agostinho e a Imago Dei no Ocidente. Explica, assim, rapidamente, Imago Dei, o que é? Imago Dei é uma expressão latina que significa a imagem de Deus, né? E aí eu falo um pouco sobre a influência do cristianismo na formação do Ocidente e como hoje em dia o contemporâneo tem menosprezado essa herança cristã e que também tem acarretado no final uma perda de identidade do ocidental, né? Porque o que nós somos? Ok, Leandro. Muito obrigado por ter separado esse tempo para a gente bater papo aí sobre Agostinho de Hipona, mostrar aí os caminhos que você está percorrendo no teu doutorado. Fica aí o nosso desafio que de daqui a um ano e pouco, voltar a conversar para saber o que deu essa aproximação de Agostinho com o poder civil. Eu vou ficar curioso, eu não vou esquecer disso, não. E eu torço para que dê tudo certo, como já é esperado, tá bom? Um abração, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.